Está a gravar. Então, bem-vindos aqui ao nosso encontro. Nós já percorremos aqui este ciclo de 4 ondas em que demos início, não é? Iniciámos uma nova jornada, um novo giro. Foram ondas muito intensas, não é? Que nos trouxeram a este humano cósmico, não é? Que é esta forma que transcende o amor deste humano, traz esta humanidade, este eu sou. Então, este humano, todos nós, conectamos com a nossa verdade, com o nosso caminho, com o nosso Kim, e vamos agora fazer o nosso próprio caminho, aqui no caminhante do céu magnético vermelho. Então, vamos passar para este ciclo, para este castelo branco da morte, não é? Vai trazer este refinamento, tem esse poder do branco, não é? Que refina, que equaliza. Então, podemos pensar sempre nas qualidades todas dos selos brancos e do que essa jornada vai representar. Então, é como se nós agora tivéssemos de braços abertos, neste humano cósmico que somos, e temos o caminho em frente. Vamos explorar esse caminho, a nossa vida, de forma autêntica, não é? Agradecendo todo esse percurso que já fizemos e abraçando esse novo. Então, nessa exploração de novos caminhos, que é essa palavra que traz, estamos vigilantes do espaço, não é? Interno e externo. Primeiramente interno, porque esse vai ser sempre aqui o desafio, quando nós olhamos para o desafio da caminhante, é a noite, o santuário interno, esse sonho nosso interno, onde está a fonte de toda a abundância, não é? De tudo aquilo que queremos ver manifestado no externo. Então também remete para essa questão de olharmos para dentro, quando tudo lá fora projeta não aquilo que queremos, não é? Mas perceber que aquilo que está a ser projetado, a forma como nós nos identificamos e sentimos apego ou a emoções fortes no externo, a fonte disso está tudo no nosso interno. Então nós equalizamos aqui com este melhor amigo, no enlaçador, as polaridades, não é? Que ele equilibra, ele traz esse poder de unir, não é? De equalizar no centro, porque ele enlaça. Então, não vamos de um extremo ao outro, mas trazemos esse ponto neutro. Assim como o enlaçador, o caminhante, não é? Porque ele tem estas duas colunas do céu e estas duas colunas da terra que quase que se tocam. Mas o ponto onde elas se tocam, olhando para nós, é no coração. Então, trazer essa consciência do coração, do ponto que une tudo, o ponto que une o céu e a terra, é sempre o nosso coração. Então, neste caminho, a nossa bússola interna é o nosso coração, no nosso caminho. E quem dá aqui o poder, empodera este caminho, esta união, este viver o céu na terra, é a estrela. Traz essa arte, essa beleza, essa elegância em toda a sua expressão, não é? Então é fazer da nossa vida, não é? Uma obra de arte, trazer cada vez mais harmonia, transcender tudo com o olhar da estrela que vê a harmonia e beleza em tudo. E fazer isso, fazer um caminho de arte, artístico, belo, elegante, aprimorarmos-nos, porque nós viemos desse humano cósmico, que é sempre quem abre a porta, não é? Que tem essa humanidade, tem essa sabedoria elevada que inspira, ele não controla o outro, não é? Ele influencia através do seu próprio brilho, através da sua própria sabedoria, através do seu próprio livre-arbítrio. E quando vibramos nesta nossa essência, nós inspiramos através da beleza do nosso ser. Então, este caminhante, quando ele vive aquilo em que acredita, quando ele é o profeta, vive a profecia, ele inspira tudo ao seu redor com o seu brilho. Então, esta é a estrela que o empodera.
E esta é a porta de entrada, não é? Este é o propósito. Então nós podemos refletir nesta onda que está a dar aqui o grande portal. Qual é que é o meu propósito para estes 13 dias, mas também para estes 52 dias, não é? Em que nós vamos atravessar este castelo. Então este é um momento-chave para nós escolhermos estes novos caminhos, estes, explorarmos novas formas, novos caminhos, estarmos vigilantes, não é? De tudo aquilo que se vai deparar no nosso caminho e fazer sempre essas escolhas conscientes desse humano, do nosso coração, daquilo que acreditamos, porque este caminhante, não é? O arquétipo do profeta, ele vive a profecia, então o profeta ele tem todo esse conhecimento que ele transmite, né? Os profetas transmitiam e viviam de acordo com essa verdade. Então, neste caminho, nos vários caminhos, nesta exploração que nós vamos agora fazer, vamos estar sempre vigilantes se cada passo que estamos a dar nos aproxima dessa nossa verdade, se ela está a refletir, não é? Mas ao mesmo tempo também traz esta questão de nos desafiarmos a explorar novos territórios, novas formas de viver esse céu na Terra. Então é um bom início para nós explorarmos esse novo, não é? Porque é viver a profecia, viver esse céu na Terra, que é o que nós todos queremos fazer aqui, não, não é? Com a lei do tempo, com o sincronário, e viver isso no nosso ser. Eu, quando estava a fazer hoje a onda, Joana, nós desenhamos sempre a onda, os oráculos todos. Então é uma forma de tu teres uma percepção um pouco maior da onda. E eu hoje, quando estava a fazer a onda, eu desenhei todos, eles ficaram em branco, e depois comecei a pintar ah, os oráculos pelos pulsares. Então, quando vocês fazem, por exemplo, pintam o magnético e depois vão para o harmónico, o solar e o cósmico, e pintam assim e veem o conjunto, e eu comecei a olhar principalmente para os desafios de cada oráculo. Então, quando vocês olham aqui para o caminhante, o oráculo ele vai-vos dizer logo: o desafio é a onda do sonho, não é? Da noite. Então, o desafio é o nosso sonho, é o nosso santuário, é voltar, é estar conectado com o nosso sonho, com essa abundância que brota de dentro. Vai ser esse o desafio dos 13 dias. Neste caminho, não é? No caminhar, o desafio e a chave, que é aquilo que nós temos que abraçar, é o poder do sonho, não é? Para que cada trecho do caminho, a cada cruzamento, a cada pedrinha que se mostre no nosso caminho, nós ancoramos-nos onde? No nosso santuário interno, no silêncio, no nosso sonho, nessa abundância que somos, que está dentro de nós. Depois, quando vamos aqui para a Terra, ao tom harmônico, abrimos o oráculo e vamos ver que o desafio, não é? De continuarmos, porque é que a gente vai fazer este caminho? Para continuarmos a evoluir. O objetivo aqui é comandar esta nossa evolução, viver na sincronicidade, não é? Este movimento cíclico da Terra, que está em constante evolução, assim como nós. O desafio para nós abraçarmos essa evolução é aqui a mão. Olhamos para a mão diz realizar, não é? Colocar, manifestar o sonho, quando olhamos para cima, não é? Que era o desafio do caminhante. Então, qual é que é o desafio? É realizar o sonho. Então, para a gente evoluir, temos que nos realizar. Temos que comandar a realização do sonho. É como se a gente estivesse sempre a olhar assim a par,
a abraçar o desafio, não é? E o propósito, o centro do oráculo. E depois a gente pode fazer esse jogo assim. O que é que empodera a realização desse sonho para evoluirmos? É fé, o foco, a coragem. Começam a fazer assim este jogo de leitura nestas triangulações. E o que é que empodera essa fé, essa evolução? É a escuta, é o espírito. E vamos fluindo com a ajuda da serpente, sempre em frente, não é? Sobrevivendo, supervivendo, trazer esse instinto. E quando passamos aqui para o tom solar ou do coração, então nós cruzamos novos caminhos, evoluímos e damos nascimento, não é? A um novo ser, nutrimos esse novo ser, que é o coração, está no tom do solar, do pulsar do coração. E o desafio é o quê? É o macaco. Então, re- realizar o sonho com leveza, brincando, ou faz de conta, só um minuto. O que é que tu queres, Matheus? Matheus, eu disse que não havia mais, não é? Vieste aqui mesmo a ver se conseguias. Vá lá. Então, olhamos para esse desafio de pulsarmos esse novo ser, de nos nutrirmos, é trazer essa imaginação, essa criatividade, esse faz de conta, trazer essa criança que acredita que incorpora já aquela personagem, percebem? Então, para nós sermos, nós temos que incorporar, temos que fazer, jogar esse jogo do faz de conta nesse caminho. Então, quando nós trilhamos um caminho, imaginem, nós acabamos de, vou dar uma ideia, de completar o nosso curso. Aí agora vou para o meu primeiro trabalho. Como é que eu vou realizar aquilo? Vou ter que fazer, vou começar a jogar esse jogo do faz de conta, não é? E é nessa realização, nessa prática, que eu vou incorporar essa nova personagem, vou nutrir esse novo ser, essa nova personagem com leveza, acreditando que eu sou capaz, que é leve, brilhando, deixando isso emanar. E quando vamos aqui para a serpente, que é a que transcende tudo, fazemos essa exploração de novos caminhos, de incorporar, viver esse céu na Terra, de evoluirmos, de renascermos, nutrirmos esse novo ser, esse novo caminho, essa nova forma de ser, para aumentar a minha alegria, a minha força de viver esta supervivência, não é? Renovar-me a cada momento, estar sempre a vibrar alto, soltando todas essas camadas, essas peles e seguindo em frente. Porque esta serpente cósmica é como se fosse a serpente emplumada, não é? Isto é a onda Quetzalcoatl, não é? Ele ascende. Então já não é uma serpente que rasteja, mas é uma serpente que voa. Então esta serpente, para conseguir voar, ela precisa de asas, que é aqui o desafio dela, para ver de cima, trazer esse poder da mente, estar ele cada vez mais perto do divino, não é? Não ficar tão presa à parte instintiva animal, mas transcender o instintivo e o animal com essa visão elevada, mente criativa da águia. E depois olhamos sempre, fazemos este triângulo, olhamos sempre para os ocultos que empoderam. Então, essa inteligência,
do guerreiro, essa intrepidez faz com que consigamos nos elevar. Então, esse foi o jogo que eu fiz. Eu fiz isto para cada pulsar, para fazer uma leitura um pouco diferente. E foi intuitiva, não foi nada premeditado. Começou assim a surgir. E eu achei interessante porque, como esta onda fala de explorar novos caminhos, então foi como se explorar uma nova forma de olhar para a onda, não é? Então, quando vamos aqui para o mago, que é o desafio, não é? De estar a viver este céu na terra, esta profecia agora, não é? Com aquilo que temos, com os nossos recursos, reconhecendo, lá está, que o desafio de estar neste aqui e agora é a semente, porque a semente tem tudo e tem todo esse poder intrínseco interno para ser uma árvore, tem todo o seu potencial. Então, todo o potencial deste encantamento, deste, deste caminho, desta profecia, existe no agora, existe dentro de nós, no nosso potencial intrínseco. Está tudo cá dentro, só tem que ser ativado. E esta ativação, esta realização deste aqui e agora, deste encantamento, é feito com a ajuda do quê? Da realização da mão, de realizar esse potencial que nós temos agora, com os recursos que temos agora, no momento. Então, este novo é realizado neste presente, é sempre eterno, é agora. Não é quando tivermos aquele recurso ou aquela ferramenta, não é agora, e é coragem para agir agora, que é isso que está aqui a impulsionar esta mão. Porque tudo aquilo que nós pensamos que temos que ter para viver o céu na terra já cá está em nós. Vem de dentro, porque esse é o desafio, não é, do caminhante, reconhecer que é lá dentro esse sonho. Ô, Então, Bá, diz, pode fazer uma pausazinha para eu ir à casa de banho rapidinho? posso, vai, Rapidinho, rapidinho. vai, fica tranquilo. Estavas a fazer sentido? Olha, gostei, apesar de não ter conseguido acompanhar os pulsares Todos. É no mais movimento. fácil quando desenhas. Sim. Sim, também porque eu não estava a ouvir tudo. Ah, Tipo, não estou a sim. conseguir ouvir. Depois fica gravado, não te preocupes. Eu depois ponho lá a gravação. Ok. Não sei se irei. Diz lá, amor. Mas faz sentido porque ela está, se o tempo não é linear, tipo, todas as outras versões são válidas, não é? Isto é tanta informação que fazer dessa maneira, pronto, só dessa visão dos pulsares, acho que tem também um mensagem, não é? Então, Eu acho que tem uma mensagem que ainda é mais conectada, É. porque nós fizendo de cada um, desenvolvemos muito ali o oráculo. E se fizermos interligação com todos, aquilo surge ainda de uma forma mais harmoniosa, porque se liga, porque coopera, porque integra um com o outro e um puxa o outro e o que é que precisa, né? Eu gosto muito de fazer com os pulsares. Quando fazia com o meu grupo, com o outro meu grupo, as últimas, para aí, a partir das metades, que eu fiz um ano com eles, fazia só com pulsares, porque ao princípio eu ainda não tinha muita prática e demorava muito tempo, e com o pulsar não. A gente diz, acaba, porque depois estamos a dizer duas vezes a mesma coisa. E então, quando se faz só com o pulsar, acaba por ser já o resumo com tudo e a coisa sai, pronto, sai de uma forma mais, eu acho que é mais fluida, mais integrativa. Eu já E regressei, tá? sim, a gente estava, eu só perguntei o que é que elas estavam a achar, Ricardo, desta forma de olhar para a onda, um pouquinho Uhum. diferente.
Uhum. Sim, sim, eu tive de fone o tempo todo, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo. Ah, ok. Então, ok. Eu gosto muito de fazer a leitura com os pulsares, mesmo, porque quando faço da quina a quina, acabo por depois, quando me vou repetir, fazer com os pulsares, a gente acaba por se repetir. E se fizer com os pulsares e depois com estes é os pulsar da vida, e da mente, etc. Mas se fizermos depois também com o das cores, também acaba por, os quatro acaba por integrar tudo. Hum, E então, muito bom. sim. Então, pronto. Depois passamos então para o espelho rítmico, não é? Eu faço sempre essa leitura de acordo com o pulsar e sempre com a referência do propósito, não é? Que é para a gente unir. Uhum, uhum, Então, não é? O que é que este caminhante, o que é que nós fazemos para trazer esse equilíbrio, essa organização? Nesta onda vem duplamente, sei lá, três vezes ou mais este poder da ordem, não é? Então, o que é que este espelho nos está a dizer? Que aquilo que estamos a ver no externo é um reflexo do nosso interno, não é? Então, todo o caminho que se apresenta, ele vai ser um espelho do nosso interno, não é? Olhando para aquela noite que desafiava a noite magnética, na realização, com o tom do comando, toda esta ordem é uma expressão do interno. Então, a estrela aqui desafia a que essa ordem, que esse caminho, que seja cada vez mais harmonioso. Então, ele é harmonioso quando nós nos ordenamos internamente, né? Ordenar, lá está, e aqui a noite empodera. Ela está aqui outra vez a falar sobre o nosso interno, assim como é o propósito. O desafio está nessa noite. Ela aqui também traz esta integridade com esta ordem interna. Então, ordenarmos-nos, escutar, perceber tudo aquilo que está lá dentro. Como é que o externo está a refletir uma desordem interna? Então, é olhar para dentro, para que o caminho seja cada vez mais harmonioso e seja cada vez mais uma expressão do nosso sonho, desse viver o céu na terra. Então, para vivermos o céu na terra, temos que colocar a ordem interna. E fala muito sobre o nosso emocional, né? Sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso ser cá dentro. E manifesta quando estamos então na presença, conseguimos esse encantamento, conseguimos perceber esse nosso potencial interno, não é? Quando nos realizamos neste aqui e agora, colocando ordem interna, deixando brilhar a nossa harmonia, a nossa arte, então nós somos uma manifestação, manifestamos esse espírito, é o divino, a verdade, o alento. Manifestamos esse humano que abriu essa porta. É o desafio, é sermos estes humanos divinos. Então, como é que nós fazemos isso? Tornando-nos cada vez mais conscientes das nossas ações. Este humano fala dessa sabedoria, do nosso poder para inspirar, não controlar, mas perceber que nós estamos aqui ao serviço de algo maior, que somos um canal, estamos a captar esse espírito, esta conexão com o espírito, que nós somos estas antenas, estes receptores, não é? E da qual algo maior se expressa. Então, também fala dessa nossa conexão com algo maior, comunicar, expressar essa verdade. Então, o profeta, quando ele está a viver esse céu na terra, centrado no coração, centrado em algo maior que ele
ele manifesta este espírito na Terra. É como se nós manifestássemos o Espírito o Divino, Espírito Santo na Terra, que é guiado pelo amor e que é empoderado, não é? Pela autogeração da nossa própria energia. Então, este humano, quando nós vibramos alto, na escala maior lá de Hawkins, nós estamos a vibrar neste divino do nosso eu sou, a viver o céu na terra, a inspirar, não é? Com a nossa sabedoria, com o nosso livre-arbítrio, reconhecer que cada um está na sua jornada e que cada um tem esse potencial, essa semente divina dentro de si, que é o que está aqui neste pulsar, começando lá pelo desafio do mago, tinha esse desafio da semente. O serviço da onda é essa visão elevada, a mente criativa, é perceber que os nossos pensamentos influenciam e moldam toda a nossa realidade. Então, esta águia traz esta mente ao serviço desse caminho. O desafio a esta serpente elétrica, que é o Kim da Rainha Vermelha, não é? Transcender esse instinto, não é? Para superviver, para ascender como uma serpente emplumada com a ajuda das asas da águia, não é? Perceber que esta visão está ao serviço de algo maior. Trazer essa visão à matéria, espiritualizar a matéria. Então, sim, aqui o caminhante, estes 13 dias, tem esse poder, tem esse propósito de viver o céu na terra. Então, a águia traz essa mente elevada, mente que consegue conectar com o divino, consegue ver além de todos os padrões, consegue ver de longe, não é? Todos aqueles caminhos por onde temos que ir, aquilo que temos que soltar, porque ela consegue ter a visão do jogo todo, do panorama todo, de todas as possibilidades, né? Para podermos superviver, vibrar alto, ser essa inspiração, transformar a nossa realidade através deste poder do enlaçador que equaliza, que libera, solta tudo aquilo que não faz mais sentido, tudo aquilo que nos impede de escolher esses caminhos do novo ser, do novo tempo, da profecia viva. O eixo da tormenta fala outra vez do nosso poder para aumentarmos a nossa energia, não é? Vibrarmos alto. O desafio é as emoções. As emoções trazem-nos para estados vibracionais inferiores. Então, aqui nesta onda é o emocional que está no eixo a ser canalizado, purificar todas as nossas emoções, sentarmos no nosso interno, vibrarmos altos, manter a nossa vibração elevada. É necessário, no meio do caos, que a gente passou por isso, pela tormenta, o nosso papel é continuar a vibrar alto, continuar a escolher os caminhos que nos aproximam desse céu na terra, desse novo eu, transcendendo, não é? E essa parte emocional, deixar tudo fluir, purificar, libertar. O que nos empodera nesse centramento de elevar alto é a nossa comunicação com o divino, o espírito, com o além. É o respirar também no nosso corpo, que consegue estabilizar os nossos estados emocionais e mentais. Então, a respiração é o nosso grande veículo para nos centrarmos no meio de toda esta purificação.
Então, quando chegamos aqui à noite espectral, não é? Que é a liberação desse sonho, que era o desafio do caminhante, o próprio caminho é aquilo que é liberado. É um jogo, não é? Sempre aqui, quando chegamos no tom da liberação. Quando liberamos o sonho, que era o desafio, o caminho é liberado também, que é o que queremos, que é o que está aqui a desafio. Então, estes dois, eles fazem sempre este jogo. E então, o que empodera isso, lá está, é o espelho, mais uma vez, essa ordem interna que libera esse caminho. O caminho é também o desafio do sonho, dessas escolhas. Então, os caminhos, tudo aquilo que nós escolhemos, toda essa vigilância vai também liberar esse sonho. Por isso é que é tão importante a onda que desafia. Elas, eu sinto que tem que ser sempre, tudo tem que ser sempre lido, mas a onda do desafio tem sempre as grandes chaves, não é? O que é que queres dizer com a onda do desafio? Quando tu abres um oráculo, não é? Começas aqui pela do caminhante. Se tu vis a onda que vai desafiar, quando tu desenhares todos os oráculos, a onda que vai desafiar a onda do caminhante é a onda do sonho. Ligaste o microfone. Durante estes 13 dias, a onda do sonho Espera, amor. da noite vai estar a desafiar a onda do caminhante. Ok. Porque é como se tu falasses Dizer a coisa. de 4 ondas, é isso? Posso Porque dizer? elas estão todas. Dizer. Amor, Tens a onda do caminhante, que é que estamos a transitar, não é? Mas no selo do Antípoda, quando tu fizeres todos os oráculos, vais ter a onda do sonho também Exato. a É isso acompanhar, mesmo. Sim. percebes? ou seja, vais ter a onda da noite, é A isso? desafiar É. a onda do caminhante, sim. Ok, então é do género, não ver só apenas como os quinos que estão Ah, a desafiar, mas também interpretar a onda. exatamente, A onda do desafio desta onda é a onda da É a noite. onda do sonho. exatamente. Vamos dizer a coisa a eles. Diz lá. Como tu te chamas, caminhante lunar? Como te chamas, caminhante lunar? Qual é o teu nome? Desculpa. Pronto, foi E, muito forte. é. E depois tens uma onda que empodera, que é Exato, o ok, culto, faz isso também. que Sim. é a onda do guerreiro, que é a Uhum. análoga a do sonho. Há sempre assim um jogo. Por isso é que é muito fixe fazer esses desenhos todos que tu fizeste. Sim. Ajuda-nos imenso para já a perceber quais são os antípodas e os de força gêmea, não é? Uhum. Pronto, porque faz-nos relembrar e associar, etc. E depois é ter essa percepção que cada um, a onda do desafio, ela faz como se faz esta aqui. Portanto, o seguimento faz normal. Mas depois, na onda do oculto, é ao contrário. Uhum. Começa do fim para o princípio. Então, ah, ah, pronto, é super giro a gente, porque parece aquele movimento que a Terra faz. Nos polos roda de uma maneira e no Polo Sul roda de outra. Então é como se houvesse um movimento de rotação em sentidos opostos, não é? No horário e no anti-horário, e isso vê-se nitidamente em cada onda, É. através das ondas de desafio, da onda oculta ou da onda da força gêmea. Pronto. E depois é assim, vocês também podem olhar no próprio Tzolk'in, não é? É como se tu estivesses a percorrer de um lado e a onda do desafio está a percorrer o Também. oposto. Do outro lado. É igual, Sim. sabes? E então o que eu penso sempre é, lá está, isto depois dá sempre um nó na cabeça.
Então a gente está na onda agora, não é? Agora, entre aspas, do caminhante. E esta onda, do desafio, ela estava lá. Ela é do futuro ou é do passado? Não é? Eu acho que é de um futuro próximo. Sim. Sabes, Sim, eu porque penso isso. é como se ela estivesse oposta. Ou Tá? seja, se a gente olhar, ela está no Castelo Verde, não é? Eu acho que está no Ah, Castelo tá. Verde. É, não é? Não, agora já. Agora, Não, o 183, por acaso não, ainda está no amarelo. pois é. Tá, tá. Sim, está no amarelo. Não é? Uhum. Mas o que está certo, sabes porquê? Porque as ondas do Castelo Verde fazem parte são as ondas do desafio do Castelo Vermelho. E as ondas do Castelo Branco É isso. têm as do Sim, Castelo isso é. Amarelo. Isso, E isso, elas completam-se, não isso, é? isso. É isso, é. Tens razão. Pronto, Está certo. pois, as above, as below. Exatamente. Porque eu pensei nisso, porque, por exemplo, como a gente na nossa vida, né, já transitamos por estas ondas todas, e quando temos essa onda a empoderar ou desafiar, a gente pode pensar assim, ok, é daquelas vivências que já tivemos ou é das que vamos ter? Eu acho que depende dos padrões. Se a gente conseguiu identificar padrões e que conseguimos transformar porque era necessário, é algo do passado que nós vamos viver num futuro ainda para reviver e reconhecer o que é que necessitamos, não é? Mas se for outra coisa pronto, que faz parte, que não é algo consciente, mas que pode ser uma coisa do futuro, não é? Eu acho que temos as duas hipóteses, mas ao mesmo tempo, aquilo que a gente chama de futuro Olha, é sempre algo que está no inconsciente para ser descoberto. Portanto, faz sempre, para nós ser do passado, não é um passado consciente. Portanto, é como se fosse um futuro que eu não conheço. Percebes o que é que eu quero dizer? sim, porque eu estava a pensar assim, olha, se eu olhar para o dragão magnético, a gente já está a sair um bocado da leitura do outro, mas não faz mal. Quando vimos qual é o desafio, é o macaco, não é? Uhum. E Que fica no centro. sim. Mas esse centro, também para outras interpretações, é o início. Uhum. Então, pois, e o sol é o quê? É para onde a gente vai, que é o que está a dar aqui, é o sol cósmico, é onde todos retornamos, não é? O sol cósmico sim, Ao é 200. a tua passagem para o encontro do teu eu superior. Então, quem pudera é esse encontro do eu superior, que é aquilo que nós almejamos, não é? Uhum. Essa missão. E o macaco aqui poderia ser, se a gente olhar para essa parte da criança, aquilo que nos desafia, sei lá. É tu trazeres a tua pureza e a tua criança interior que vê as coisas de uma forma tão inocente, não é? Sem, sem Pois, mas porque é que ela é que as desafia? limitações, não é? Hum. Que, que, que é, que é necessário que a gente tenha para voltar a renascer
para voltar a renascer da forma que a gente almeja para integrar cada vez mais o nosso eu superior. Sim. Mas pronto, isso é que é o desafio. Pois, Então, aqui continuando, a forma para seguirmos esse caminho é este guerreiro, não é? Trazer esse poder de intrepidez, não é? Dar forma a esse guerreiro, essa inteligência, questionar tudo, não é? Todos os caminhos, todas as verdades, estarmos bem verticais nos nossos valores, não é? Trazer essa intrepidez, esse conhecimento, essa inteligência que vai questionar tudo. E o que desafia, não é? Lá está, esse guerreiro é a morte, os medos, não é? Mas quanto mais ele estiver intrépido e consciente de si, menos medos ele tem. Então ele transcende, equaliza no coração, no seu centro, na sua verdade, enlaçando, não é? Fazendo ali essa ponte entre o céu e a terra. E a serpente, essa força vital empodera, dá força a este guerreiro, né? E também o ajuda a manter-se firme no seu caminho, intrépido. Então, nestas escolhas todas, na nossa exploração, nós temos que transcender esse medo da morte, não é? Enlaçar, equalizar tudo, soltar todos os medos, principalmente esse da- da- de todos os apegos, não é? E mantermos-nos intrépidos, ter coragem para avançar. E isso nós conseguimos adquirir através da consciência, não é? De quanto mais questionarmos, mais inteligentes formos, no sentido de trazer essa consciência, porque eu vejo mais este guerreiro como consciência, não é? Que consegue ver, não é tanto só o conhecimento da teoria, mas aquela consciência que brota lá de dentro, esses valores, que nada o demove, não é? Ele consegue questionar tudo, principalmente os medos. Então ele ultrapassa essa ignorância do medo, não é? E já não é movido pelos instintos primitivos, mas por algo superior, por essa serpente emplumada que transcende todo este ciclo e é liberto, não é? Do medo da morte, que é o maior medo que nós temos. Então, isso é o que a gente dá forma. Então, nós seguimos caminhos, exploramos novas coisas quando transcendemos esses medos. Para transcender medos, temos que ter consciência, temos que perceber, não é? Como é que tudo se arquiteta, como é que o caminho, como é que toda a nossa vida, não é? Saber jogar esse jogo, não é? Como um jogo de xadrez, ter todo o conhecimento, capacidade de visualizar tudo com esse poder da águia. E trazemos essa integridade do caminho, da onda do sol, desse humano, harmonizando tudo, vivendo aquilo que acreditamos. Então somos então esta potência, esse sol que irradia, essa luz de vida. Então o nosso caminho é luminoso e dá vida, tem força, não só para nós, não é? Neste caminho deste profeta, não é só para ele, é para iluminar mais consciências, iluminar o caminho de outros. Quando ele vive a sua própria verdade, ele então consegue brilhar e iluminar
a fazer com que a consciência dos outros também se eleve. Porque esse é sempre o objetivo maior de um profeta, não é? Ele vive para ser esse farol de luz para os outros. Então, isso é que é a integridade do seu próprio caminho, é quando ele consegue perceber que a sua luz, a sua consciência está ao serviço de algo maior que ele. Então, este cachorro é a transcendência do seu próprio eu, do seu ego, não é? Eu não vou trilhar este caminho só para mim, não, eu estou a fazer para mim, sim, mas de forma altruísta para todos, para o benefício de todos. E então, o que dá esta força a este sol é essa capacidade de nutrir, de se nutrir, de se autogerar, renovar, renascer a cada momento. E depois o que é que acontece? No nosso caminho semeamos novas sementes, não é? O nosso caminho, aquele caminho que percorremos de forma altruísta, liberamos muitas sementes de consciência que não são só para nós, mas para quem virá, não é? Então estas sementes são lançadas a cada momento, a cada passo, não é? Aqui e agora, para a evolução, não é? Da Terra a algo maior, para estarmos sempre em constante evolução coletiva, porque este é o tom da cooperação. Então, estas sementes é para o coletivo, é a forma como cooperamos neste caminho, porque é que todos nós queremos traçar novos caminhos, evoluir, não é? Sermos um novo eu, de viver este caminho de arte, beleza e elegância, sermos intrépidos, trazer novas visões. É para algo maior, é porque estamos ao serviço. E é para todos. Porque nós e a Terra somos um só ser. Então aqui já transcendemos essa separatividade, essa ilusão. E estamos todos a evoluir como um só ser, que é o que esta Terra lunar nos informa. É um só ser em evolução. E pronto, foi mais ou menos isto que eu intuí. Senti muita força nos quins vermelhos, principalmente quando estava a desenhar esta onda, talvez porque também seja o início deste castelo. Olha, Sim. eu tive agora um insight baseado no que vocês estavam falando. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui a escrever e não, assim, não peguei de tudo que vocês falaram, mas pensando nessa questão que você falou que tem, já tinha me falado, que tem pessoas que interpretam que começa no dragão e tem pessoas que interpretam que começa no macaco, né? Uhum. E aí separa-se em 5 castelos, né? O castelo vermelho, branco, que é esse que está começando, supostamente, azul e amarelo e depois um verde. Agora, se nós imaginarmos isso dividido em 4 castelos somente, faria sentido que o primeiro castelo começa na onda do dragão, o segundo castelo, que é o branco, começa na segunda onda branca, que é a próxima, no caso, que é a onda do enlaçador. O terceiro castelo, que é o azul, começa na onda azul, que seria aí sim a do macaco. E o quarto castelo, o amarelo, começa na onda amarela, que seria a da estrela. Não, é Não, isso? do guerreiro, não é? Do guerreiro? É isso. Guerreiro. Pois eu não estou conseguindo visualizar aqui. Sim, sim. É, Sim, eu seria. não, eu não sei bem, eu estou botando a palavra castelo, porque é como se usa. Mas é como se, tipo, se a tônica de cada uma desses giros fosse dada pela onda correspondente a,
Eu não sei, é que me veio aqui a cena, mas eu precisaria olhar para o Tzolk'in para entender um pouco melhor e agora eu não estou olhando para ele. Mas o macaco, a onda do macaco é a terceira onda do terceiro castelo ou não? Sim, É, É, não é? sim, E qual que é a quarta onda do quarto castelo? é do guerreiro. Do guerreiro, né? Pois. Então, é exato, é isso mesmo. É como se fosse, portanto, da onda do dragão à onda do caminhante fosse uma etapa, da onda do laçador à onda da. Qual que vem antes do macaco? Do espelho, né? uhum, A do, do espelho, a do Espelho, espelho. sim. Uma segunda etapa, da onda do macaco até a onda. guerreiro. Não, uma antes, a azul. Ah, à noite. Da noite se fosse uma terceira etapa e a onda do guerreiro até a onda da estrela fosse uma quarta etapa, entendeu? E isso faria sentido com esses dois começos, esse começo do dragão e o começo do macaco, mas como se a onda do enlaçador também fosse um começo e a onda do guerreiro também fosse um começo, entendeu? E se a gente for analisar profundamente, eu não me lembro nem exatamente por que que eu cheguei a esse insight aqui, que eu comecei a pensar nisso, Mas, mas são ondas bem. mas está relacionado com isso que tu estás a dizer, porque o Castelo da Morte, que é o Castelo Branco do Norte, Exatamente, traz a tem a tônica ver com o justamente do poder enlaçador. da morte, ok? Exatamente, E exatamente, é isso que eu. depois o azul tem a ver com o macaco e o amarelo tem a ver com o poder da inteligência. Portanto, está relacionado mesmo com isso, Pois, exato, é isso, é não isso. é? Porque o primeiro, que é o iniciático, é o poder da entrada. É como se tu tivesses para reconhecer o teu. Pronto, é reconhecer, renascer para encontrares ou para conseguires realizar o novo ser que tu pretendes ser de uma forma mais, pronto, diferente para conseguires ascender, integrar cada vez mais o teu eu superior, não é? Pronto. Mas no fundo é o renascimento, depois, por isso é que é o castelo da entrada, que é esse. Depois a seguir vem o poder da morte, que começa na segunda, que é o do enlaçador. Portanto, tudo o que tu estás a dizer tem lógica, e é assim. Pois. Porque imagina, o, o selo do dragão, ele representa nascimento, né? Uhum, E o selo do caminhante do céu é algo que está entre o céu e a terra, mas é algo que, enfim, consegue caminhar no céu, né? Como se fosse assim, indo para uma nova etapa, né? Porque o que eu senti da leitura da onda, eu vou aproveitar aqui e vou dar a minha aqui as interpretações. Eu anotei, eu acho que eu nunca anotei tanta coisa, mas também estava com uma folha mais pequena, então ficou aqui bastante coisa. Mas eu senti que essa onda ela tem a ver com atualizar a rota, atualizar o plano, sabe assim? Essa parte do explorar espaços e da vigilância, isso tudo é tipo assim uma oportunidade de finalizar essa primeira volta do Tzolk'in, atualizando a rota, percebendo o que está funcionando, o que não está, o que dá para melhorar, o que não dá, quais caminhos novos se apresentam para a continuidade do Tzolk'in, quais aqueles que estão funcionando e que devem se manter, quais aqueles que devem ser percorridos com mais atenção, enfim, internamente e externamente, né? E Uhum. isso faz com que daí culmine no, na potência maior do castelo branco do Refinar, nessa morte, porque a morte também representa um começo, né? A morte uhum, representa um fim, né? Para assim, olhando de forma material, mas representa um começo de outra forma. E lá, quando você vai chegar lá na transformação, que você vai chegar no macaco, o macaco também tem essa tônica de infância, né? De algo que também que representa de certa forma também um começo, né? Que representa essa coisa
do brincar, da magia, da ilusão, ou seja, também mexe com uma coisa de transformação e de começar de outra forma. E depois o guerreiro, ele também tem essa tônica de tipo assim de se fazer algo maduro, né? É como se talvez dos Kins todos amarelos, ainda que o Sol seja o 20, mas o Sol também é o zero, o guerreiro talvez seja o mais maduro deles, né? Seja Uhum. o mais preparado, né? Aqui esse guerreiro na forma aqui dessa onda, ele me fez ver, eu vi a cena mesmo de um guerreiro tipo numa época mesmo de guerra, como ele se sente indo para o campo de batalha, ou seja, ele, ao mesmo tempo que eu tenho a certeza absoluta, até me arrepio porque eu consigo ver, o guerreiro ele vai para o campo de batalha, ele não vai com 100% de certeza que ele vai sair vivo, ele vai com um monte de questionamentos, mas ele tem que ir firme, ele tem que ir intrépido. Ao mesmo tempo que ele vai com um monte de questionamentos, ele tem que ir intrépido. E o que que isso veio numa palavra para mim, assim, eu até anotei aqui e grifei ela, porque veio uma palavra para elucidar isso, que é estratégia. Esse guerreiro na forma, ele vem com a palavra estratégia. É isso que um soldado precisa ir para o campo de batalha, é com estratégia, porque ele vai estar se questionando um monte de coisas, mas a inteligência dele tem que permitir que, mesmo questionando um monte de coisas, ele vá firme, o mais firme possível, para se manter vivo, né? E ele é potenciado por o quê? Pela força, né? Ou seja, uma força física, uma capacidade de se adaptar ao cenário que ele encontrar, né? Ele não sabe o que vai vir pela frente, então ele tem que ter essa capacidade de adaptação e essa força vital no máximo do potencial, né? E ele é guiado por o quê? Pelo humano, ou seja, ele é guiado pelas escolhas que levaram ele até ali, né? Pelo que ele propôs a vida dele para estar ali, né? A gente pode pensar que assim, mas a pessoa pode ser convocada para a guerra e ir lá parar, mas a gente sabe que, pensando em termos de tempo natural, não existe esse acaso, né? Tipo, foi parar lá por acaso. Não, as Uhum. escolhas dele, a maneira com que ele aborda a vida, fizeram ele estar lá. E o que que desafia ele? Desafia ele temer a morte, né? Se ele temer a morte, é certo que ele vai voltar morto. Ou seja, que ele não vai voltar, né? No caso. Mas é certíssimo que se ele temer a morte, ele vai morrer. Então ele tem que estar firme, mesmo com esse desafio da morte que está ali, iminente, né? Que quem vai para um campo de batalha sabe que é. E nós mesmo na vida, nós sabemos que o tempo todo nós estamos com a morte iminente, né? Nós podemos cair nessa ilusão da morte e acabar morrendo. Mas se nós nos mantivermos intrépidos como um guerreiro nesse sentido, nós conseguimos transcender e ver oportunidades onde as pessoas estão vendo possibilidades de morte e de perigos para a vida, entendeu? Então é fantástico. Esse guerreiro ele inspira uma estratégia. E o que que auxilia ele? O que auxilia ele é esse mistério, né, da noite, que é o sonho dele, que só ele mesmo sabe, né? Só ele mesmo, só a própria pessoa sabe qual é o seu sonho e muitas vezes esse sonho está escondido na sombra, né? Por isso eu até anotei aqui uma frase que é muito popular no Brasil, que é à noite todo gato é pardo, né? Por quê? Por que as pessoas escolhem muitas vezes sair à noite para conhecer pessoas, sair à noite para se relacionar? Porque à noite é muito mais fácil da pessoa revelar quem ela é de verdade, entendeu? É muito mais fácil, porque à noite, ao mesmo tempo que ela faz com que todo gato seja pardo, né? Que as coisas não se distinguam muito bem, mas, na verdade, ela facilita que as coisas venham para fora, né? Porque quando a luz do sol ofusca todas as outras, as luzes individuais, né? Agora, à noite, a pessoa que tem mais brilho, brilha mais. No dia é mais difícil, entendeu? Então, à noite, aquilo que muitas vezes a gente passa a vida toda condenando em nós mesmos como sombra, na verdade pode ser onde está escondido o nosso sonho maior que nos move, ou seja, a raiz de toda a abundância que nós podemos acessar. E é isso que move esse guerreiro, é isso que auxilia esse guerreiro a ir para o campo de batalha. É fantástico, né? É uma coisa muito doida. Que aqui, pela primeira vez nessa leitura aqui dessa onda, eu acho que quase todos os selos que estão aqui, eu não percebi se estão todos, mas eu acredito que não, que sempre fica um ou outro de fora. Mas quase todos os que estão aqui eu consegui dar um novo significado que eu nunca tinha dado antes para os selos do Sincronário, sabe? E tem coisas aqui magníficas. Mas eu acredito sim que se nós olharmos, tirarmos um pouco o foco desses castelos e olharmos para a coisa como se ela fosse do dragão ao caminhante e tudo, a gente, a gente vai perceber que, tipo assim,
esse quinto elemento de onda encantada dentro de um grupo de 5 ondas encantadas, talvez venha para reforçar o que se começou a fazer, e não para iniciar algo, outra etapa, entendeu? Porque faz sentido que a etapa branca se inicie numa onda branca, né? Assim, então, Sim, sim, já percebi, já percebi. exato. Por isso, em vez de teres 4 castelos, em vez de ter Ah, 4 ondas, tinhas 5 ondas e 4 vezes Ex- só. exatamente, exatamente. E por Sim, isso, sim, e isso bateria perfeitamente com a ideia de que o macaco também inicia. E o claro. macaco realmente também inicia, porque Essa ele. foi a dificuldade que eu senti quando comecei a perceber isto, é que eu achava que era sempre a onda que comandava o castelo que iniciava, e na realidade não era. Começava sempre numa onda vermelha, por causa das direções, que eu depois associei que eram as direções, porque a direção leste é onde começa, ok? Então elas têm que começar sempre no leste, certo? uhum. Pronto, E que é aí nesse caso. onde o sol nasce. Então, É. por isso é que o castelo tem as 4 direções, porque é leste, norte, oeste e sul. Por isso é que ele só tem estas 4 e não tem as outras, não tem as 5 direções. Se calhar a quinta, se a gente olhar assim de uma forma já diferente, a quinta, o quinto conjunto de 13 dias, podemos ver como uma outra dimensão, não é? Eu acho que a quinta, assim, agora indo um pouco mais fundo aqui na ideia, esse quinto elemento, por ele ser, no caso, portanto, o quinto, essa quinta onda, né, de um grupo vermelho, por exemplo, ele é a segunda onda vermelha, né? Então é como se ela fosse um refinamento, entendeu? É como se ela fosse um refinamento da primeira. Aí, se nós olharmos, por exemplo, nós já tivemos uma onda branca. Essa segunda onda branca, ela vem para abrir o ciclo de refinamento realmente. Então, tipo, a terceira onda branca, que vai ser a quinta desse grupo branco, ela já tem uma tônica de transformação. Qual que é a quinta onda daí? Qual é a terceira onda branca? É, É a do espelho, né? Que é a que antecede a do macaco, não é isso? é, É. Pois é, então, aí provavelmente essa onda do espelho daí, ela já tem uma tônica de transformação dentro desse percurso das ondas brancas. E assim por diante, entendeu? Porque aí, tipo, a do macaco vai ser a terceira onda azul. Então ela vai reforçar realmente essa tônica de transformação, que é o que ela propõe. E aí, tipo, a quinta onda desse grupo de azuis, que vai ser daí lá na frente, acho que é a onda da noite, né? Ela já vem como uma onda de amadurecimento. Uhum. É complexo, assim, essa Sim. visão, né? Porque tem um monte de coisas que a não, gente nunca. mas é muito interessante, tu estares a mostrar essa visão, porque faz-nos, é como se estivesse a abrir uma outra passagem para essa onda que tu estás a dizer, que vai ser o refinamento do primeiro, a transformação da primeira onda de transformação, o amadurecimento da segunda onda. Exato. É como se tu abrisses um canal temporal e esse último ciclo pronto, além das 4 direções, ainda é mais uma que é a temporal. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? É como Sim, se sim. tu entrasses com o fator tempo aqui na situação. E aí imagina, nesse Tu caso estás seria. sempre a aumentar um refinamento, uma transformação, um amadurecimento daquilo que já tinhas iniciado, hum, não é? Pronto. Exatamente. É tipo uma. É É como se sempre estivesse uma. a reforçar. É como se fosse uma abertura, exatamente. É como se fosse Sim, sempre uma abertura sim, para uma transição, né, do processo. E sim. aí você imagina, a onda passa que a onda da estrela, ela seria o único elemento, assim, o único elemento e o elemento de transição entre um Tzolk'in e o outro. Ou seja, ela é uma onda que é a única onda que teria uma tônica específica.
Ela é a única onda que ela representaria o que seria, entre aspas, a representação do Castelo Verde. Ela seria tipo a única onda com essa tônica realmente verde, sabe assim? E se nós notarmos, há um tempo atrás, a gente fazendo várias análises, eu apanhei vários acontecimentos transcendentais que acontecem na onda da estrela sempre. Então é uma onda mesmo de transcendência, né? De talvez Uhum. de renovação, né? De paradigmas e coisas. Mas enfim, eu falei tanto aqui, mas tinha tanta coisa para falar da onda em si, mas essa viagem aí já foi longe já. Isso é como se fosse um fator mais um, não é, Ícaro? É isso, é isso, é isso, é isso. É, tipo, isso faz com que tipo, as ondas estejam. A gente consiga olhar as ondas no encaixe certo, sabe assim? Tipo, em vez de ficar pensando que o caminhante ele abre o castelo do refinar, realmente ele abre o castelo do refinar, mas ele está refinando o que foi trabalhado desde a onda do dragão. Já a onda do enlaçador, ele vem para refinar o Tzolk'in todo, sabe assim? Ele vem para refinar o processo Uhum. todo. Eu não sei dizer, teria que meditar mais para entender mais profundamente o que isso representa. Mas, na verdade, é que me parece que faz sentido a coisa de olhar essas ondas como começos, sabe? Assim, tanto a do dragão, Uhum. quanto a do Uhum. enlaçador, quanto a do macaco, quanto a do guerreiro. Eu vou à casa de banho, rapidinho, com licença. Olha, mas isto é interessante porque eu percebi, não é? Que esta onda já traz esta qualidade de vermos as coisas de outra forma, não é? É, Novos é, caminhos. é. Mesmo eu, quando estava a fazer, não foi premeditado, não é? Comecei a fazer uma nova forma de olhar, de interpretar. E isto que o Icar está a trazer é a mesma coisa. É. Então, estás a ver, já vem esta tónica bem apurada para nós. Uhum. Uhum. Calhar por aquilo que também a gente já passou aqui no espaço territorial, de tantas coisas velhas terem caído e estar a haver Pois. esta limpeza para a gente olhar para as coisas e viver e seguir novos caminhos, sabes? E ver e estar de uma forma diferente Sim. perante a vida. É. Sim, é. Hum, a mim a mim custa-me é ver a natureza tão destruída. Isso é a parte que me está a custar mais. Porque a outra parte eu acho que as pessoas acabam por refazer de uma forma diferente e vão gostar mais, se calhar, de fazer de uma forma diferente. Algumas podem não ter poder económico, mas têm outra, são capazes de encontrar, se calhar, outra forma de o fazer, ou de uma forma mais simples, ou de uma forma mais adequada, não é? Mas a natureza, ver tanta natureza destruída, mas depois sabes o que é que eu pensei? Por exemplo, os eucaliptos todos, que são árvores tão frágeis, elas não deviam de lá estar. Se fossem árvores robustas, como é, por exemplo, a árvore endémica aqui da zona, são sobreiros, estás a ver? Não, é uma árvore muito robusta, não se parte com tanta facilidade. Percebes o que é que eu quero dizer? Pronto. É que acaba sempre por dar esta tónica de parece que o universo e a natureza se reconstrói a si próprio. E reconstrói, não é? Mas tu percebes o que é que eu estou a querer dizer, não é? Pois. Parece que há aqui uma ordem diferente. ah, Quando nós olhamos a coisa de um outro prisma, que foi feito com certos objetivos humanos, não com o objetivo da natureza, foi feito com um objetivo humano, não é? Qualquer que seja, não é? Mas é feito com o objetivo humano, não foi, a natureza foi alterada porque houve um objetivo humano para alterar. Ô, Pronto, Tita, deixa. eu
agora que eu notei que estamos só nós os três aqui, então eu vou ver se eu vou um pouco mais escrever, porque daí nós temos ambiência para isso. Não, não pela Joana, mas porque como a gente está habituado a falar, imagina, o que que o vento veio mostrar para nós, né? Porque houveram as chuvas, mas o estrago foi feito pelo vento, né? Uhum, E o vento aqui nessa onda ele está posicionado na manifestação, né? uhum. Ou seja, o que que o vento mostrou? Que uma Está relacionado pessoa, com as escolhas. uma pessoa bem inspirada pelo espírito, uma pessoa bem inspirada pelo espírito, através do alento dela e do comunicar aquilo que ela está sendo inspirada, ela é capaz de fazer grandes estragos e grandes mudanças. Ela é capaz de arrancar muita coisa que estava velha e que já não servia do chão e fazer com que tenha que ser feito novo, né? É Uhum. capaz de mudar muita coisa. Então, veja, o quanto isso é impactante aqui, né? Porque esse vento, ele vai aparecer aqui como auxílio da navegação no comando da onda, ou seja, para você, e eu botei aqui um asterisco nessa terra harmônica aqui, por quê? Essa terra harmônica, ela pede atitude, sabe? Ela pede que você realmente queira atenção e atitude, né? Porque o que que um navegador precisa, né? Ele precisa ter máxima atenção e atitude de tipo assim, não, se vier uma tempestade, eu tenho que conseguir manter esse barco no prumo, né? Eu tenho que saber bem para onde eu estou indo, eu tenho que saber exatamente para onde eu estou indo, mas mais que isso, eu tenho que ter pulso firme para manter esse barco no prumo. E ele é auxiliado por quem? Por esse vento, né? Ele é auxiliado por essa comunicação, ou seja, por essa. E veja, existe uma ordem dentro do sincronário que é muito interessante, né? Porque você tem essa comunicação, na sequência você tem a noite, né? Que é essa abundância guardada na sombra, né? É como se a noite ela fosse o plano, a guardiã do plano da alma da pessoa, sabe? Assim, é o que está escondido no interior, no escuro, né? Na parte onde só a própria pessoa vê, né? O sonho, né? Quem é que sabe dos seus sonhos, né? Mesmo que você conte o sonho para alguém, alguém vai ser capaz de interpretar o seu sonho que não você mesmo, entendeu? Então, agora já a semente que vem depois da noite, ela já é o sonho posto para fora. Ela já é o sonho manifestado, é, tipo, percebido como ele pode ser manifestado, como ele pode ser posto para fora e plantado, né, no solo, né? Ou seja, é o sonho já posto meio que na prática, né? Ele é um plano, na verdade, né? A noite é um sonho, a semente é um plano. Eu anotei aqui o tempo todo a semente nessa onda como plano. A semente, ela é assim, você tem que ter foco no seu plano, porque aí você vai saber o que vai florescer, né? Então, esse vento ele vai aparecer aqui nesse auxílio e depois ele aparece justamente potenciando esse eixo da tormenta, né? Ou seja, o vento, essa comunicação, esse alento, né? Essa inspiração do espírito, né? Que nos move, que nos deve mover, que ele potencializa a nossa capacidade de mudar, né? Ou seja, às vezes a gente isso que você está falando, tipo a destruição da natureza, né? E até os impactos na vida das pessoas, tudo isso que acontece. A gente não pode se enganar, e principalmente com o olhar sincrônico aqui do sincronário, de que qualquer coisa que tenha acontecido na vida das pessoas foi à toa, entendeu? Às vezes são Não é coisas à que as toa. pessoas estão, às vezes são coisas que as pessoas já foram avisadas de forma suave pela vida, já foram avisadas, já tiveram indícios de que tem que mudar, de que tem que se mover, ou vontades reprimidas, ou talvez esse desafio lá mesmo do próprio caminhante, que é escuta o seu sonho, escuta o que realmente te move, deixa a sua sombra também falar, deixa de querer só fazer o que as pessoas querem ver, de certinho que você é capaz e tudo, e permite aquilo que está guardado que só você sabe também se manifestar e tudo, sabe assim?
Você imagina, olha, vou dar um exemplo aqui que me ocorreu, sem citar pessoas, mas de uma questão que me parece bem clara. Você imagina um casal, e esse casal, em determinado momento da vida, estabeleceu um estilo de vida, um trabalho e tudo, em comum ou não e tal, mas uma das pessoas, ou as duas, de repente, tem muita vontade de fazer uma outra coisa, mas sabe que se manifestar essa vontade, vai chocar, vai conflitar e vai provavelmente até ruir essa relação e outras relações. E vai causar um grande estrago, vai causar uma grande mudança, vai causar um grande transtorno e tudo. E aí aquilo fica incubado uma vida toda, você imagina? Aí vem uma tragédia dessa e faz com que obrigatoriamente tenha que se mudar tudo, sabe assim? E com essa ter que mudar tudo, aparecem oportunidades de tipo assim, já que nós vamos ter que mudar tudo, por que não mudar também isso e aquilo outro, está entendendo? Isso aconteceu, por exemplo, na altura que teve aquela doideira de 2020, as pessoas tiveram que mudar um monte de coisa, mas com certeza tiveram que mudar mais um monte de outras coisas que elas não teriam que obrigatoriamente mudar, porque aproveitaram a onda de mudanças, entendeu? Então, essas situações, então você veja, o vento ele vem para potencializar essa capacidade de se autogerar, né? Ou seja, quando vem um furacão desse, né, que passa, seja um furacão de fato físico ou um furacão qualquer, uma ventania qualquer na vida da pessoa, né, acontecimentos doidos e tudo, ele vem para potencializar a capacidade da pessoa de se autogerar, de se transformar naquilo que ela realmente quer se transformar, né? É muito interessante. E daí depois ele vai se manifestar aqui, guiado pelo coração, e pronto, eu acho que esse evento diz muito aí disso tudo que aconteceu, sabe assim? A capacidade que nós temos de, inspirados pelo nosso espírito, fazermos as transformações que temos que fazer, sabe assim? E que por vezes se a gente não se transforma por iniciativa própria, a gente acaba sendo obrigado por circunstâncias externas, né? Uhum. Ou passa uma vida toda com aquilo incubado, né? Eu concordo contigo. Até porque aqui o externo e o interno, eles impactam um no outro, não é? Não é só o nosso interior que vai exercer influência no exterior, mas o exterior também exerce. Então é sempre. Então, olha, mas aí tem uma jogada também. Isso que você está falando, eu também anotei aqui. Deixa eu só encontrar em que altura que foi que eu anotei isso aqui no, na onda, peraí. Que tem, aqui. É que no jogo. É justamente isso. O manifestar, o manifestar essa mudança, essa capacidade, esse alento que é capaz de impactar na vida das pessoas, né? Manifestar essa comunicação vinda do espírito, guiada pelo seu coração, guiada pela sua lealdade à vida, né? E ao seu amor próprio e tudo, ele é desafiado por quem? Justamente pelo livre-arbítrio, por esse humano planetário, É do humano. que diz o quê? Se eu não propor a vida, eu estou sujeito a viver o que a vida me propuser. Você está entendendo? Porque isso é, de certa forma, uma ilusão, achar que, tipo assim, eu influencio no externo e o externo influencia em mim. Sim, até o ponto que você deixar. Sabe assim? Quanto mais você influencia o externo, menos você é influenciado, entendeu? Não é à toa que 90 e tal por cento da riqueza do mundo está na mão de 5 ou 6% da humanidade. Por quê? Porque esses 5 ou 6% da humanidade propõem muito mais a vida do que os outros todos. Os outros todos se deixam propor pelo externo, entendeu? E aí que está o desafio, entendeu? Quanto mais você for capaz de propor a vida, por isso que as pessoas se enchem de problema. Elas se enchem de problema porque enquanto elas estão ocupadas com um monte de problema, elas não precisam propor a vida. Tá entendendo? Agora, pega 90% das pessoas da humanidade que fala que quer ser milionário e ter total liberdade de tempo e dinheiro. Beleza, e dá esse dinheiro todo para essas pessoas, e todo esse tempo para as pessoas. O que elas vão fazer com isso? Elas nem sabem o que fazer. Não sabem fazer. Vão ficar completamente Além de perdidas. não saber pensar como um milionário. Exatamente. Então, essa que é a questão, entendeu? Você só
o propor a vida é tipo assim, eu proponho a vida e com isso eu deixo de ter que viver as coisas que a vida me propõe, entendeu? Porque eu estou propondo a vida. Isso é você encarnar um humano consciente, entendeu? Ou melhor, você só é considerado um humano quando você propõe a vida. Eu já falei isso várias vezes para a Bárbara, continuo falando. Enquanto nós vivemos uma vida em que a vida tem que nos propor, nós somos tipo a figura daquelas mitologias, metade homem, metade animal. Nós só somos humanos, realmente humanos, quando nós conseguimos mais propor do que receber propostas da vida, entendeu? E está aqui nesse desafio, né, desse vento, né? Uhum. E é também a chave desta onda toda, né? Porque ontem estamos nesse humano e o humano agora vai propor à vida, vai abrir caminho. Pois é. Sim. Mas é o que estamos a iniciar nesta onda, é mesmo isso, é esse movimento. E nota que a serpente ela aparece no primeiro momento da onda, que é aquele movimento que a gente falou no Tzolk'in passado. Eu lembro da Tita falar, lembro claramente da Tita falar que a serpente nessa onda ela vem espiralando, né? No começo da onda e ela vai sair lá do outro lado, no caso que a Bárbara falou do Quetzalcoatl, né? Por É, quê? Porque nesse primeiro momento da onda aqui, ela está num movimento de adaptação às novas possibilidades, às novas rotas, a tudo que esse caminhante está refinando desde o dragão. Então a serpente está aqui, tipo assim, primeiro ela auxilia o mago. Ela fala assim, olha, é um desafio tal, você tem que se adaptar. O desafio é se adaptar, é saber se adaptar, é saber sobreviver às novas possibilidades, é saber usar sua força vital. Depois ela vem no desafio da águia. Aí a águia vai ver alto, ela fala assim, olha, mas isso tudo que você está vendo, você também você tem que saber se adaptar. Então ela tá o tempo todo propondo adaptação. Já lá na transcendência, já é diferente. Já lá na transcendência, ela fala assim, não, agora eu já estou adaptado. Eu já estou adaptado ao que eu vi que, sabe assim, pelo menos idealmente, é esse movimento que essa serpente faz, né? E ela daí é guiada pelo fluxo, né? É interessante. Eu queria conseguir ler as coisas que eu anoto aqui. Depois que eu anoto aqui, já não dá para ler É mais, né? engraçado que eu agora intuí uma coisa. Quando ela já está adaptada, integrada e aceita, ela vai ser guiada pelo seu ser emocional, hum. que é a lua, não é? Ou seja, o O- corpo, É pela parte intuitiva feminina. exatamente, é isso mesmo. ela vem. E é interessante porque, pensa, caminhante do céu, né? Caminhante do céu, ele. Oi. Ficou sem bateria. Foi-se? Foi. Caiu? Caiu. Ele deve ter ficado sem bateria. Coitado. Agora é que ele estava tão, tão empenhado a acabar as pessoas. Ele já volta, deve ir carregar. Ai, Tita. Ai, mas olha, estou a adorar esta nossa leitura. Sim, senhor. Eu também. Já está muito mais profunda. Poxa, mesmo, mesmo. Por isso é que estamos aqui. Nós estamos a ancorar isto aqui, o novo, neste pedacinho do canto do mundo. Uhum, é verdade. É uma grande missão. Não sei se há mais alguém em Portugal a fazer isto. Já viste a Pois, responsabilidade? pois eu tenho pensado nisso também, sabes? Sim, É que sim. eu tenho pensado nisso, porque antigamente a Casa Endigo ia fazendo alguma coisa. Entretanto, formou uma data de pessoas, nunca mais ninguém fez nada e nunca mais ninguém continuou. E se tu reparares, se tu fores aos posts portugueses, sou só eu e tu, mais ninguém. Pois Os é, portugueses não, ninguém mais escreve. pois não. E existe imensa gente formada. O Ruá também faz. O Ruá Huracan também faz. Eu também fiz 2 cursos com ele, também, eu gosto muito dele. Ai, eu Mas ele, conheço.
ele já escreve, ele escreve mais outro tipo de coisas. Já vai relacionar Aí já a minha traz mãe mais. mandou fotos da nova terra. Foi, Oi, agora? mas está no grupo? Não, foi para ti. Não, por privado. Ah, Aí aqui com a turma. Ainda não consegui falar com ela, só tem mandado mensagens. Família é? Ainda não Portal, conseguiste falar? mandou foto da família Portal, porque eles organizam-se por famílias. Ah, Não, porque acho que a internet lá não é assim muito boa. uhum. Opa, já está a chover outra vez. E também. Aí também está a chover. O Luís há bocado ligou-me e estava-me a dizer: em Lisboa já está a chover. E eu agora estou a ouvir aqui a água a cair pela, Eu também. pelos canos da caleira e está a chover. Daí vem o Ícaro. A chuva já está a purificar, Ícaro, lá fora. Fiquei sem bateria. Sim. O, Nós, nós percebemos. então, mas aqui, só para concluir, a serpente, nesse início, ela vai falando, ela tá falando do paradoxo do nome, caminhante do céu, porque caminhante, caminhar é no chão, né? E no céu, né? E aí ela transcende nessa serpente, que no começo ela vem falando muito de terra, né? De matéria, de corpo, de estratégia lá no guerreiro e tudo. Ela vai guiar essa navegação, tipo assim, esteja atento, instinto, né? Ela fala muito de instinto, né? Instinto fala de saber lidar com a natureza, com a terra, com o corpo, né? Com os elementos e tudo. E daqui a pouco lá na transcendência é como se essa serpente conseguisse daí tipo partir realmente para um outro nível, né? Então eu sinto que realmente essa onda ela fala sobre mudança de rota no sentido de atualizar a oportunidade de atualizar é fantástico, né? Porque o Tsuki ele cada dia ele me surpreende mais. Mas você imagina, você começa lá uma jornada nova no Dragão, né? E aí você começa, você faz todos os seus os planos e tudo, né, do trabalho a se fazer e tal. E é como se nessa onda do caminhante você tivesse uma última oportunidade de tipo assim, olha, agora rever todo esse plano, ver se é isso mesmo, ver o que que dá para fazer de melhor, o que que dá. É como se fosse mesmo uma oportunidade de refinamento, sabe assim? Só que é um refinamento fechando. E depois vem a onda do lançador que abre um refinamento de abertura, né? É tipo assim, é muito interessante, porque esse é um movimento muito orgânico, sabe? Assim, isso é o que é o mais encantador, entendeu? É que é muito orgânico, entendeu? Isso é permeabilidade o nome disso, entendeu? Uhum, Isso mostra que a coisa não é tipo assim, fechou aqui e abriu aqui. Não, é uma coisa se penetrando na outra, entendeu? É doido, é muito top mesmo. E essa onda do caminhante, ela nos dá essa oportunidade de rever os nossos conceitos, sabe? E aí você imagina, o pulso da onda é o quê? É o dragão. Por que que o pulso é o dragão? Porque esse dragão não é o dragão que iniciou. Esse dragão é tipo assim, e agora? Você pulsa alimentando quais seres, sabe assim? Quais companhias internas e externas? É uma oportunidade de desenvolver outros hábitos baseado nisso tudo que você está fazendo, nessa possível mudança de rota. É, eu acho que o dragão fala muito sobre hábitos, sabe assim? Não é à toa que ele é análogo do espelho, entendeu? Ele fala muito sobre hábitos e esse espelho no rítmico aí, ele é estratégico para isso, né? É tipo assim, hábitos, memórias, rotinas. pois, exatamente. É aquele, o dragão, acho que ele é muito aquela coisa do diga-me com quem andas, te direi quem é, sabe assim? Acho que o dragão fala muito disso, sabe?
Mas é isso, e a liberação é a liberação desse sonho, né? É a oportunidade, tipo, é a oportunidade, a onda do caminhante, ela é talvez a oportunidade máxima de você fazer um tzolk'in voltado realmente para o seu sonho, sabe assim? E não um tzolk'in, tipo, conformado com ter que se encaixar, sabe assim? Eu acho que é a última oportunidade de você falar assim, não, eu vou liberar o meu sonho, eu vou permitir que esse trabalho seja feito em prol dele, sabe assim? Ou então passar por isso e ficar mais uma vez, tipo, meio encaixotado para caber nas relações, para caber no plano que não é só seu, sabe assim? Uhum. É até engraçado que eu já falei para a Bárbara que eu tinha a sensação que eu tenho sobre o selo do caminhante, baseado nas pessoas que eu conheço que carregam esse selo, é que, não sei se você lembra disso, Bárbara, é que Sim, lembro-me. são sempre pessoas com tendências a viver uma vida dupla. Eu já percebi que as pessoas que carregam o selo do caminhante são sempre pessoas que tendem a ter algo escondido na vida que ninguém sabe, sabe assim? Pessoas que têm duas famílias, que têm sei lá, um alter ego ou algo do gênero, sabe assim? Eu sempre tive essa percepção muito antes de estudar assim mais a fundo, como nós estudamos agora. E aí faz todo sentido com isso, sabe assim? São pessoas que precisam liberar o sonho, né? São pessoas desafiadas pela sombra, né? Pela aquela sombra que é a sua verdadeira vontade, o seu verdadeiro sonho, a sua verdadeira abundância, mas que por vezes não podem mostrar, né? Ah, pois. É Que tinha interessante, né? olhado para isso, sim, sim. O próprio Cristiano Ronaldo, o culto da Bárbara, é um que leva muito esse paradigma aqui em Portugal. Eu já ouvi de muitas pessoas que o Cristiano Ronaldo é aquilo outro, enquanto, tipo assim, ele transparece uma coisa e talvez na vida pessoal dele ele seja bastante diferente, sabe assim? Uhum. Ele E é caminhante? autoexistente, ele é o culto da Bárbara. Ah, é o oculto da Bárbara. É um oculto perfeito. Mas é. Diz ela que é o futuro marido dela, né? Agora não É sei se nada, isso vai aí. chegar lá, né? Ah, Bárbara! Meu Isso é o Deus! Ícaro. O Ícaro é que está sempre a dizer isso. Não, e é aniversário dele agora, no Espelho Ritmo. No Espelho Rítmico é aniversário dele. Olha, mas ele provavelmente este trânsito dele, não é? Vai abraçar novos caminhos. Ele não está no final da sua jornada. Pois, pois, sim, sim. Faz sentido. Vai colocar Pois, ordem nisso. Vai ser muito transformador para ele, este É, trânsito. sim. Deve ser este espelho rítmico. Uf. Eu por acaso vou ver quando é que eu transitei este espelho rítmico, mas já o passei. Olha, eu digo-vos, verdadeiramente, Ah, se nós tivéssemos tempo bastante dedicado a isso, foi aos 10 anos. há boa. 10 anos que tu Não, transitaste. tinha 10 anos. Ah, tinhas 10 anos. É possível ler o passado, o presente e o futuro com essa sabedoria, verdadeiramente. É. Mesmo, mesmo, mesmo. Uhum. Eu tenho total Era isso, certeza disso. era isso que eu há bocado estava a sentir. Tu podes ler o passado, porque quando tu não reconheces, quando tu, pronto, não vale a pena estar-me a repetir, mas se tivesse essa mesma sensação, pode ser o passado ou pode ser o futuro, Sim, 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 sim. dependendo daquilo que está numa forma consciente ou inconsciente, pode ser uma coisa que nos apareça. É muito, muito interessante. E não à toa que ele é que essa onda é desafiada pelo mago, né? Hum, Porque o caminhante ele dá tanto essa percepção de que nós somos capazes de ler com essa sabedoria o passado, o presente e o futuro, que o desafio é se manter Um no presente. presente. em presença. Exatamente. É se manter em presença. É, porque É verdade. é doido. Eu sinto que aqui nessa onda abrem-se as teias todas e para você olhar bem e ver qual é que você quer seguir, sabe assim? É. As pessoas nostálgicas vivem o passado, as pessoas ansiosas vivem o futuro. E na realidade nunca estão a viver o presente do aqui e agora, que é infinito.
Tanto que o guia lá da serpente na transcendência é o fluxo, né? É Uhum, manter tudo no fluxo para estar presente, né? é verdade. Muito top. Maravilhosa esta nossa leitura. Gratidão. Ai, gratidão. Gratidão. Há bocado estávamos ali a desviar, mas eu acho que não foi um desvio, Não, foi foi um complemento. foi. E também dizer que agora, quando o Ícaro foi pôr bateria, estávamos aqui a falar do nosso papel, não é? De estar aqui em Portugal, nós os três, neste momento, a ancorar toda esta consciência, que só devemos ser os únicos, Pois. não é? É uma grande missão. É, eu, é aquilo, né? A gente dedica a uma coisa o quanto a gente acredita nela, né? Mas eu vejo nisso uma ferramenta magnífica É que, das melhores ferramentas de autoevolução. que deve ser usada, sabe? E Uhum, deve ser bem usada, né, na realidade, né? Deve ser uhum. bem usada e, e hoje nós temos capacidade de fazê-lo, né? Assim, tem é que ter essa prioridade, né? Vamos dizer assim, né? Tem que E ter essa. força de vontade, que não há. Então, porque sabe, Tita, que nós. Não há força de vontade. Eu conheço imensas amigas minhas que quiseram começar, mas como têm que estudar como se fosse uma disciplina, como tinham que ir aprender isto, aprender aquilo, porque têm que integrar, porque a informação é muita e têm que integrar, desistiram. Mas, olha, mais de 20 pessoas desistiram. Pois. Eu já falo disto, não é de agora. Epá, eu lembro-me que eu ainda não havia a expansão da internet, não é? Mas eu lembro-me de falar isto às pessoas, de ir dentro do carro, ou a gente fazer uma viagem para Leiria ou para Fátima, quando eu vinha com pessoas da escola, e eu ler-lhes o oráculo, e explicar-se e falar e dizer assim: olha, isto é tão lindo, é uma ferramenta espetacular de autoevolução. Ainda eu não tinha aprendido as outras coisas todas que agora já sei, né? Nem cursos de Isabel Ben Russo, nem a meditação e tanto. Pronto, percebes a quantidade. Pá, nem constelações, ainda estava longe de fazer constelações. A primeira vez que fiz uma, assustei-me e só passado 10 anos é que voltei a fazer uma constelação. 10 ou mais, acho que até foi ou 10 ou 12 anos. Ahm, e e isto manteve-se sempre na minha vida e cada vez mais. E depois aquele impulso, quando veio cá o André de eu querer começar a fazer as meditações para mim, para me orientar, porque eu experienciei uns ciclos, já não me lembro se foi um castelo, em que eu não segui orientação nenhuma e que não fui consultar e não fui ver e não tive a fazer e tive completamente perdida. Parecia que não tinha rumo, Uhum. ok? Parecia mesmo que não tinha rumo. E a forma mais fácil da gente começar é mesmo utilizar isto, na minha experiência, não sei se serve para outras pessoas ou não, mas a minha experiência para eu integrar isto no meu dia a dia foi quando começava cada onda encantada, eu punha objetivos daquilo que eu queria fazer, que eram necessários fazer, que eu precisava de fazer a nível profissional, a nível pessoal, a nível coletivo. Pronto, eu punha esses objetivos, ok? E isso trouxe-me imensas mais-valias, mas imensas, porque eu tinha aquela to-do list e no final eu percebia o que é que eu conseguia ou não consegui por dificuldades, pelas dificuldades e pelos desafios que eu não consegui concretizar. E isso ajudou-me imenso a perceber o que é que me impedia de eu fazer, o que é que não conseguia alcançar, o porquê, a mentalidade que eu estava a ter naquela altura, pronto,
o que quer que fosse que tivesse ali a impedir, ou aquilo que eu conseguia e como é que eu conseguia, não é? Pronto, para mim foi uau. E, e, e todos os dias de manhã eu ler ah, a prece, epá, quando eu leio a prece e estou a ler a parte do eu tenho que fazer aquela, pronto, a parte da prece que diz Do oeste, não é? sim, Sim. dessa mesma. Fazer aquilo que tem que ser feito. Exatamente. Sim. Essa parte, olha, quando eu comecei a ler isto de manhã, eu comecei-me a arrepiar toda e parece que estava ali a abrir-se o canal e a intuir o que é que eu precisava de. Olha, lembrei-me logo das lições que eu tinha andado a ter com o Joe Dispenza, que ele dizia exatamente isso, que nós, quando nos íamos deitar, devíamos de fazer três frasezinhas que precisássemos de iniciar no dia a seguir. Fazíamos três para concluir, para nos sintonizarmos se tínhamos concretizado aquilo que precisávamos. E três para iniciar o que precisávamos fazer no dia a seguir. Pronto, para fazer um Uhum. fim e um começo logo a seguir. Ah, e eu achei aquilo tão interessante que quando vejo isto, eu assim, uau, isto é incrível, como é que as coisas estão todas interligadas, têm nomes diferentes, têm formas diferentes de estar, mas na realidade a evolução humana funciona assim, e é assim. Pode ser dito de diferentes formas, mas vai dar sempre ao caminho da nossa evolução, não é? É verdade. E de nós nos sentirmos cada vez melhores. É, olha, muito interessante. Eu sou 100% pró disto. Obrigada, meus queridos. Mesmo muito obrigada por continuarmos aqui e por receber tamanha partilha e tamanho conhecimento e sabedoria interna de cada um de vocês. Gratidão, Tita, também. Gratidão. É, é interessante, eu vi o selo da águia como eu nunca tinha visto também, olha que interessante, né? Por mais que eu tenha contato com ele constantemente, né? Mas a frase, eu costumo fazer paralelos com os selos com frases tipo ditados populares, essas coisas, né? Acho que é doideira da minha cabeça isso, né? Mas o selo da águia, o que me veio foi aquela frase mente vazia, oficina do diabo, né? E Não, faz todo não, sentido. não, não conheço Também essa. não. Ah, aqui não fala aqui em Portugal Não. isso? Não, não. Como é que é? No, Diz lá outra vez. no Brasil fala cabeça vazia, oficina do diabo. É tipo, Oficina do Diabo. cabeça vazia é oficina do diabo. E você imagina, agora eu já me abriu mais um outro caminho. E o 15, né, o número 15 é ligado mesmo no tarô à carta do diabo, né, inclusive. E a mente, por quê? Por que que a gente entra num ciclo de bem e mal, né? De nem sempre fazer o bem. Vejam lá. O que que faz o ser humano nem sempre fazer o bem? Medo. E o que que faz o ser humano ter medo? Aí é que tá. É a, Insegurança. é a competitividade. A criatividade é o contrário da competitividade. Ou seja, a nossa mente é feita para estar o tempo todo criando. Por isso que as palavras da águia são Criar. mente, criar e visão. Uhum. Porque se a nossa mente não estiver criando, ela vai estar competindo. Ela vai estar o tempo todo se comparando, ela vai estar o tempo todo. Ah, sim, 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 Então sim. a Já nossa percebi o mente que é tem que que estar. estás a dizer. E mais uma vez isso vai vir de encontro com aquela coisa do propor a vida. Se a Uhum. nossa mente não estiver propondo a vida o tempo todo, nós vamos estar o tempo todo levando com a proposta dos outros e vivendo a proposta dos outros. E aí a gente vai entrar numas de competir, não de criar. E isso tem total a ver com a mudança do calendário e do tempo natural. Viver Uhum, no tempo uhum. natural é você passar o tempo todo a criar. Tem espaço para a criação de todo mundo. Então. Agora, se a gente não põe a nossa mente a serviço
No criar, a gente vai estar sempre percorrendo rotas dos outros. Por isso que a águia está no serviço da onda do caminhante. Porque essas rotas todas podem ser criadas por você, ou então você pode ter que estar sempre percorrendo rotas criadas pelos outros. Ah, pois é. Mesmo, mesmo. Isso. Nunca tinha olhado dessa perspectiva, mas é. Pois, mas é engraçado. É muito interessante essa perspectiva aqui. Sim, E aí, se você vê o que potencializa o caminhante, é a arte. Essa estrela, a estrela, ela para mim é muito claro qual é o papel dela no Tzolk'in, né? Pelo menos na verdade atual do meu estado de consciência, que é a sua maneira única e exclusiva, logo indispensável para a criação de se expressar. E ela é estática? Não. Tanto que a onda da estrela, volto a dizer, que é aquela oitava acima, que é a única onda que representa aquela transcendência verdadeira. Ou seja, ela não é estática. Ela é uma maneira de se expressar que é única, mas que sempre se atualiza. E o que quais são os parâmetros para a atualização dessa maneira de se expressar? É que sempre seja mais belo e mais harmônico. Uhum. Sempre tenha mais embelezamento e mais harmonia. Então, como você sabe se a sua maneira de se expressar está pronta para ser atualizada? Se você realmente deve seguir uma nova rota de maneira de se expressar. Olha só o encaixe. Olha só o encaixe. Você tem, e com harmonia e beleza. exato. Não, o parâmetro é esse. Você olha, essa nova rota faz sentido para a minha maneira de me expressar na vida? Se ela embelezar mais a sua vida e a vida dos outros e trouxer mais harmonia interna e externa, sim. Aí você, Claro. aí você tem um parâmetro. Sim, sim. E aí, esse serviço da criatividade tá ligado a isso também, entendeu? O criar, beleza, você pode criar 1000 coisas, mas aquilo que você está criando está contribuindo para que essa forma de expressão seja mais bela e mais harmônica? É doido, né? É. Top, muito top. Por Qual isso é o que é desafio da estrela? É o o desafio espelho. da estrela é o espelho, É o espelho. que também fala sobre isso, que o espelho fala o quê? Se eu não fizer com que o mundo reflita a minha realidade interna, eu vou acabar tendo que ser reflexo do que o mundo quiser me mostrar. Ou se a pessoa não quiser ver o reflexo do seu interior. Exatamente. 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 Porque às vezes o externo está a refletir o que o interno tem, mas a pessoa não quer ver, Não quer ver. Exatamente. Exatamente. não é? É Eu isso mesmo. acho que aí é que não quer ver por várias razões, mas não quer ver. Agora, ele reflete sempre. A pessoa pode ver ou pode não ver. Não, e talvez. Porque imagina, e isto eu ando a aprender com o Edward Grant, se nós não mudarmos a nossa abertura de consciência, nós só vemos aquilo que acreditamos. É. Exatamente. E Exatamente. nunca colocamos a hipótese de ver outra coisa diferente daquilo que acreditamos. Eu anotei isso também, acredita? E isso foi aquilo que aconteceu quando o descobridor de Espanha foi para as Américas, não é? Aquele espanhol foi para as Américas e ele aparece com a frota toda e os índios não o conseguiam ver. Não viam. Exatamente. Porque Porquê? não Porque não fazia se parte do conheciam, não paradigma deles. sabiam, eles não conheciam aquela forma, nunca eles pensaram, eles achavam que eles eram únicos, nunca ia ninguém invadir as terras deles. Então eles não conseguiram ver. Quando eles viram, estavam a morrer ali em cima da situação, não é? E os outros ao contrário, que era, se nós viemos para conquistar, ou levamos o ouro ou vamos ser mortos. Então nós temos que levar o ouro, não podemos ser mortos, porque eles são muitos e vamos matar também. Não é? Na realidade. Exatamente. E Eu anotei exatamente isso. Largueza,
largueza de mente, coração e espírito, né? Você ser capaz de abarcar muitas realidades. Isso tem total a ver com essa onda, meu. É mudança de É, paradigma. Mudança de paradigma. É isso aí que você está falando, é mudança de paradigma. O é paradigma dos muito. índios não permitia que eles vissem aquilo que estava na frente deles. E é É exatamente isso o que mesmo. e isso que você está falando. E aceitação dessa visão e dessa perspectiva. Porque ele Exato. pode estar a ouvir, mas como não aceita, não integra, não vê a mesma. Sim. E isso explica, talvez, o porquê da dificuldade das pessoas de propor a vida. Porque talvez elas não confiem que elas propondo a vida vai ser mais bela do que ela já é. É isso Sabe? mesmo. Sabe? Concordo com isso. A pessoa esconde. E o desafio da onda é a sombra, é a noite. É. Uhum. Por ela ter tanto medo dessa sombra, ela fala assim: não, mas se eu propuser para a vida o que eu tenho dentro, talvez a vida vai ser assustadora. Porque ela enterra a sombra dela, ela enterra aquela parte dela que está oculta. Então ela fica desesperada e não propõe a vida, mas porque qual é a ignorância disso? A ignorância é da finitude às coisas. Por isso que o espelho ele traz a palavra do infinito, que você aumenta a sua largueza quando você vê que as coisas não têm fim. Enquanto você estiver preso Exato. nessa ilusão da morte, não é à toa que essa onda do caminhante ela vai fazer justamente essa transição para o refinamento da morte, que é, Uhum. enquanto a pessoa estiver acreditando que a morte é o fim, ela não vai fazer, ela não vai propor a vida, entendeu? Ela não vai propor a vida porque Exatamente. não compensa, entendeu? Vai que eu proponho a vida e a minha proposta não é boa, e eu vou morrer depois, não vale a pena. Agora, quando ela acredita que é infinito, ela tem muito mais segurança para propor a vida. Uhum. Uhum. Mas essa é uma ilusão também, que todos nós temos, da, da finitude. É Ah, tipo, sim, é sim. tipo aquele salão dos espelhos que tinha nos circos antigos e tudo. É muito doido, né? Tipo aquela visão infinita sem aquele E na jogo dos realidade espelhos, né? é, né? Mas nós aqui ficamos muito presos ao pequenino. Aquilo que estamos a ver à frente, no mais próximo, então entramos nessa finitude. Não alcançamos o infinito. Eu acho que também porque nos ocultaram todas essas coisas desde miúdos, porque nós podemos trazer essa informação, mas fecham-na. Eh, Estás só a olhar para o finito, para o, sim, para sim. o relativo, não é? Sim, e acabas por ser, quando és miúdo ou miúda, tu podes ter essa percepção, mas tu acabas por a fechar É, porque o exterior não te deixa abrir porque faz-te um rótulo sobre isso, não é? sim. E então, De certa forma, é a ignorância, né, que faz com que isso aconteça, né? Porque o tempo todo, tipo, a gente que nasceu nessa época, a gente tem a coisa da crucificação, né? Quase que é uma coisa que a gente aprende desde sempre, né? E que mostra que nós estamos crucificados na matéria e a questão da ressurreição e tudo tal. E é engraçado, né, que a crucificação na matéria, olha, surgiu mais um insight. A crucificação na matéria, ela representa estar preso nos quatro elementos, né? É assim, esse quinto elemento que faz com que haja essa ressurreição, né? Que é o que está no meio, que é a rosa no meio da cruz, né? E você imagina, o que é o quatro no sincronário? É a semente. Se você olhar para a semente, eu tinha falado que, na minha visão, a noite é a verdade da alma. A semente é quando essa verdade passa para a matéria da forma que for possível, né? Não necessariamente da forma que ela era na alma, isso depende de integrar a sombra, mas ela passa para a matéria para ser plantada. O que a gente planta no solo da vida? Se você olhar para o selo da semente, parece também pondo uma moedinha num cofre, não parece? Uhum. Ou seja, é a ilusão da matéria, do material, né? Do material, do capital. A É. semente tem muito a ver com essa crucificação, esse quatro, né? Esse quaternário, né? Estar preso na matéria, né? É o momento em que aquilo que estava no sonho passa para a matéria. E aí pode realmente dar vazão ao sonho, mas também pode virar só moeda no cofrinho o tempo todo, né?
É verdade. É, também essa é a noite é o absoluto e a semente já é o relativo, não é? E também a moeda no cofrinho é depositar esperança no futuro, né? No acúmulo de boas experiências para colher bons frutos, né? Também tem a ver com florescimento, né? Também tem a Uhum. ver com isso, né? Com uma construção que é semente em semente, né? Gera uma plantação, né? Olha, acho Sim. que Vamos. sim. Então vamos só encerrar, agradecer todas estas sementes, Foi muito porque bom. elas germinam, não é? No nosso campo mental. E vamos agradecer ao nosso coração, vamos agradecer à vida, a este aqui e agora. Vamos agradecer este encontro. Vamos agradecer todas as informações, toda a frequência que foi ancorada na abertura desta onda encantada. E vamos colocar tudo à disposição da mente e do coração da Terra, para que esteja disponível para todos os seres que necessitem ou que estejam à procura desta informação, desta frequência, para a sua evolução, para a sua expansão de consciência, para o cumprimento da sua missão de vida aqui na Terra, aqui e agora. Então encerramos agradecendo as três saudações Maia. Ayum, Unako, Eva Maia, Ayum, Unako, Eva Maia, Emaho, Ayum, Unako, Eva Maia, Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica em paz. Aho. Gratidão, uma noite tranquila e uma boa Lakesh. Lakesh. Olha, quando tu enviares o link, eu posso enviar a uma amiga minha. Sim, se todos concordarem, eu também posso pôr público. O que é que vocês querem? Pois, Onda. Eu, eu, por mim, acho que pode estar sempre público. Pronto, então eu uhum. ponho público a onda. Desde que não mostre minha imagem, senão tem que me pagar direitos de imagem. Não, mas mostra, não é? Ah, então tem que me pagar, então. Tá bem. E Lakesh. Mas só se vê um quadradinho aqui, eu Sim. aqui só vejo um quadradinho, é quando ele fala. É. Não, tô, Olha, e não se tô a vê que tu brincar, pô. estás torto. Hã? Não se vê que tu estás torto, vê-se a tua cara, não se vê que tu estás torto. Ou seja, não se vê que tu estás deitado. Sim, Eu estou sim, sim. sentada, Sim, sim. também estou sentada na cama. Não, tô a brincar. Pode postar, sim. É bom. Então vá. Então Tchau, vá, fique bem. Boa beijinhos, noite, Obrigada. viu? Tchau, beijinhos. tchau. Beijinho, beijinho para Tchau, todos. boa.